foi a sua inspiração, assim, pô, vou virar dermatologista, vou virar médico e depois vou pra área, vou cuidar da pele? Teve alguma motivação pessoal ou foi só um objetivo de fazer dinheiro mesmo? Antes fosse. Hoje em dia, a gente faz uma luta. Eu sou membro também da Câmara Técnica da parte de dermatologia junto ao Conselho Regional de Medicina. São todos trabalhos honoríficos, ou seja, a gente não ganha dinheiro para fazer isso. Todas essas atividades, como presidente da sociedade, como também eu fui diretor de comunicação, tanto da Sociedade Brasileira de São Paulo quanto do Brasil, são cargos que a gente não ganha para fazer isso. Ah, você virou um maçonarista dos médicos, né? Exatamente. Faz tudo, só gasta, Algo não mais ganha ou menos nada. assim, são atividades honoríficas. É a maçonaria médica. O que eu sempre falo para os meus filhos é o seguinte: a nossa moeda mais cara é o tempo. E isso, quando você aprende na medicina, você vai aprendendo que a nossa vida ela é muito curta. Então você tem que fazer as coisas que te dão prazer. E preferencialmente que você possa ganhar alguma coisa para trabalhar com isso. Bom, uma dúvida pessoal, psoríase pode virar um câncer de pele? A pessoa que tem psoríase, ela não vai ter um câncer de pele, tá? Não pela psoríase, mas muitas vezes o tratamento que você tem que fazer para quem tem psoríase é uma exposição solar aumentada que melhora. E isso sim pode levar ao câncer de pele. E aí tem um horário ideal? Eu pergunto por motivos pessoais. Entendi, imaginei. Tem um horário ideal para tomar esse solzinho? Na verdade, eu acho que é como tudo, tá? E aí, falando como médico e falando como dermatologista, você me perguntou por que eu resolvi ser médico. Isso. Desde pequeno eu sempre tive essa vontade. Esse Pedroso, esse Paulo daqui, o Pedroso, eu conheço ele há muito tempo. Desde que ele era muito Desde jovem. que ele batia aqui, né? Desde que eu era muito jovem. Entendi. Desde que ele era muito jovem. Tinha mais cabelo e tudo mais, menos barba, Não, menos não. poder. Você não tem toda essa idade. Né? Menos peso. O Moisés é mais velho que eu, cara. Mas- É mesmo? Porra. Mais velho Tá que eu. dormindo trabalhou no com formal, hein? fertilizante. Tá dormindo no Não, formal. filho, o Moisés, ele sai Carinha de de manhã, bebê. o protetor solar do Moisés vem em plástico, assim. É interessante isso. Eu não usei protetor solar, entendeu? A diferença. Olha a curte do menino. Olha a minha. Ah, mas é aquele assim, dermatologista, ele sabe cuidar da pele. Não é só isso. Então, como eu falei, assim, a nossa moeda mais cara é o tempo. E uma das coisas que a gente pode ter a gente ganhar mais tempo na Terra é o aprendizado. Hoje em dia, a medicina ela tem muitos problemas. Você tem problemas de pessoas que querem te vender a fonte da juventude. Então você chega lá assim, olha, a pessoa fala que tem um tipo de medicina que vai te curar. Isso tem desde pequeno que você vai viver mais. Existe sim, que é a medicina baseada em evidências. Hoje em dia eu faço doutorado nessa área, na Escola Paulista de Medicina. Mas quando a gente pensa, quando você pensa realmente que existe muita gente falando, você já ouviu falar só medicina regenerativa, uns termos assim que seria como Ponce de Leon em 1700 alguma coisa, procurando a fonte da juventude. Agora, a gente tem como viver melhor. E quando você pensa tanto na parte estética quanto na parte de câncer, eu falo isso porque eu tenho essas duas especialidades principais, a parte de tecnologias, a parte de você tentar melhorar a pele na parte estética, ela se correlaciona com a parte do câncer de pele. Porque o efeito principal que a gente tem de envelhecimento é a questão da exposição à ultravioleta, que é justamente o que você falou que a gente usa também para tratamento da psoríase. Isso é importante entender, porque você vai ter, é toda uma correlação, isso é o verdadeiro integrativo, e não falar que você não pode usar uma pasta de dente que vai calcificar a sua pineal, que não tem embasamento científico nenhum, tá? A medicina, ela é baseada em... Mas aí você foi para um fundo religioso espírita. mais Você é ou menos religioso também? É mais ou menos uma seita, as pessoas que acreditam nisso sem ter baseado em evidências. Se você pensar de um lado científico, o científico também é uma seita, mas baseado em evidências, que a pessoa ela tem que provar que você consegue fazer aquilo funcionar e que ao mesmo tempo você vai pegar esse conhecimento e vai conseguir reproduzir em qualquer lugar do planeta. Essa é a medicina baseada. Vem mais para frente, por favor. Só para você ver o que está acontecendo. Ó, você tá bem no finalzinho. Vem mais para frente. Vem com a cadeira mais pra frente. Não, para frente mesmo. Pra mesa. Mais pra Isso. frente. Isso. Então tem- Pode ajustar, Isso, pode não tem ajustar. problema. Senão você vai ficar só metade. Senão você não aparece. Vocês colocam o cara aqui para vocês ficarem mais magros aí, né? Exato. A Não, mas intenção aí é eu sou essa. gordão e precisa pegar eu, então aí...
Aí, e ele fica na minha frente pra eu parecer mais magro. Exatamente, Essa você é esperto, hein? Exatamente. é ângulo, né? Tudo é ângulo. Não tem mulher que fica bonita com foto? Tem. A gente não tem jeito de virar mulher. Mas se Fica quiser ficar bonito. muito bonito, eu Tem. vou começar a Tem. Ah, então você também vende esses cremes pra ficar bonito. Eu tava esperando ele vender agora. Não, então, muito pelo contrário. Na verdade, quando a gente pensa no processo de envelhecimento, a gente tem alterações ósseas, musculares e de gorduras faciais. A gente ganha gordura onde a gente não quer e perde no rosto, por exemplo. Então o seu osso ele aumenta, a sua olheira fica mais funda, o seu rosto começa a desabar. Aí a gente precisa usar barba para poder disfarçar a queda do rosto. Ele olhou pra ele. Mas ele sabe? Olhou pra... Para todo mundo. Por isso que o bigode dele... Por isso que o bigode dele tá maiorzinho, por causa daquele sorrisinho chinês, né? Bigode chinês. É. Né? O bigode chinês, isso é uma das coisas muito interessantes para a gente falar na parte de estética facial, que a pessoa chega no consultório do dermatologista e fala, não, então eu quero preencher o bigode chinês. E isso é a queda do rosto todo. E para melhorar isso, você tem que subir o rosto que perdeu desse volume. Eu falo isso muito no @MoisésDermato. Boa, aí, Já cara, viu, né? bom de marketing. Outras formações além da medicina, você tem? Eu tenho MBA de gestão em saúde, tá? Que eu fiz um MBA de 2 anos em relação a isso. Sempre estudei muito, eu já montei congressos de dermatologia brasileiros, tá? Eu fiz 4, 2 de cirurgia dermatológica, 2 brasileiros de dermatologia que fala de tudo. Esse MBA em gestão da saúde foi almejando ser dirigente de um hospital, por exemplo, algum cargo público, ou foi só para melhorar a sua qualidade de trabalho? Na verdade, na vida a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu sempre fui pensando na parte de que quanto mais você conseguir aprender, você vai conseguir usar isso em outras áreas. Claro que eu, por exemplo, com um conflito de interesse, eu sou membro da Unimed São Carlos. E, eventualmente, como membro cooperado, um cooperado ele tem uma parcela pequena da cooperativa. E, eventualmente, eu posso ser um dia um dirigente ou não da cooperativa. Não tenho um interesse formal, mas eu tive a oportunidade de fazer o MBA, que consegui também levar a minha esposa para fazer, que ela também sempre gostou muito de estudar. E da área ela também? Ela é vascular. E o cirurgião plástico trabalha com a gente, é o Dr. Thiago Barbosa. E a gente fez junto com outros cooperados da cooperativa da Unimed São Carlos. E quando você começa a pensar que quanto mais você consegue entender alguma coisa, você consegue jogar isso para outras. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de livro sobre biossegurança. Aí você pensa, quando que eu vou usar a parte de biossegurança, um MBA de gestão clínica em saúde? Tá, quando eu comecei a estudar, você tem, principalmente na parte de laser, a questão ocular. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente aplica um laser, eu tenho que usar um óculos de proteção. Porque a pessoa, se aquele laser pegar em você, você pode ficar cego. E muitos dos capítulos de livros que eu fui ver, os que já tinham antes para eu poder escrever o meu, que a gente tem que se basear em outras coisas, eu vi que sempre se ligou muito a essa parte da questão ocular. Eu falei, peraí, mas não pode ser só isso. Aí eu fui estudar que a gente tem as regras do Ministério do Trabalho, que eu estudei quando eu fiz o MBA de Gestão em Saúde, eu tive a parte jurídica. E aí, com esse embasamento que a gente chama de hermenêutica jurídica, que é o conhecimento das leis e a sua ordem de posição, que a gente tem, você tem várias leis, então você tem que saber, por exemplo, um código civil, ele é mais importante do que o estatuto do idoso ou não? E porque as leis, se elas baterem, vai ser o que tem quem se sobrepõe a hermenêutica jurídica e sempre a nossa Constituição em cima. E aí, quando eu fui estudar isso, eu vi as responsabilidades, por exemplo, que a pessoa tem em relação à sua clínica. E outras questões, como, por exemplo, a questão auditiva, como a questão respiratória. Eu já falava de máscaras há muito tempo antes da gente ter a pandemia. Tá? E tem até uma história engraçada dessa, que na época da pandemia, a gente estava com poucos tipos de máscaras. E eu, como eu já tinha estudado bastante essas máscaras, existiam algumas máscaras que não eram tão bonitas de se sair inicialmente, mas tinha disponível por causa da questão do laser. Eu cheguei até, a gente falou, mas você está usando essa máscara, isso aí não precisa. Você não sabia ainda qual era a gravidade da pandemia. Então, quando você para pensar, você vê que o conhecimento de um MBA de gestão em saúde me ajudou a escrever um capítulo de livro sobre laser, de uma forma diferente do que você via antes. Exatamente.